amigos, começando agora o programa Rolando um Papo, nessa quinta-feira, dia 29 de agosto de 2019, já estamos aqui a postos. Eu desse lado da bancada, Adriana Rolando, ao meu lado, Sueli Silva, que é educadora há 20 anos na cidade de Guaratinguetá. Nossa pauta hoje é educação, 20 ou mais, daqui a pouquinho ela vai falar, porque a gente combina, né? Depois a pessoa que está falando aqui, ela esquece, mas tudo bem, faz parte. Desse lado estamos nós, mas a Sueli é uma educadora conceituada no município, já fez um trabalho com escolas aqui na cidade de Guaratinguetá e sabe tudo de educação. E hoje ela é diretora do CICEMUG, que é o Sindicato dos Servidores Municipais. Desse lado estamos nós, do lado de lá nós temos o Luffy e o Marco Antônio! Gente, pessoa de 50 anos esquece nomes. Eu já esqueci quando eu tinha 20, agora vocês imaginem agora com 50. Acabou. Você fala o nome para mim, passa um segundo, eu esqueço. Estamos todos juntos e comprometidos, né, com um programa de informação, um programa importante no cenário da política local, da política nacional, porque a gente trata de todos os assuntos aqui, falando daquilo que é de interesse seu. Pedindo que você compartilhe essa live, que é a live que você respeita, para que os assuntos e as informações aqui divulgadas, os assuntos difundidos nesse programa possam alcançar, obviamente, o maior número de pessoas, né? Porque se vocês não fizerem a parte de vocês, também fica complicado, né? Vocês querem que eu fale, que eu enlouqueça, mas aí chega na hora de compartilhar nada, né? Então vamos colaborar, que é aquilo que eu falo, né? A parceria com vocês me fortalece. Enquanto eu cumprimento a Celi também, eu vou compartilhando aqui o programa, porque o meu celular deu problema para variar, né, na hora do programa. Então a gente vai compartilhar aqui o programa agora, Sueli. Prazer recebê-la aqui no programa Rolando um Papo. Pela primeira vez você aqui conosco, né, participando de um programa de entrevista. Você que é uma pessoa que eu aprendi a respeitar no tempo que eu a conheço, pelo seu trabalho na educação do município de Guaratinguetá. Obrigada pela presença. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. Essa nossa entrevista já era esperada, né, há algum tempo, mas infelizmente o professor de Guaratinguetá fica numa situação que ou ele está no sindicato protegido por leis sindicais para poder falar, ou ele não pode, né? Sim. Vira vítima de perseguição e não consegue, né, expor seus problemas, nem buscar ajuda, porque a gente infelizmente tem encontrado na cidade um conluio, né, para proteger a atual secretária da Educação. O que dificulta tudo, né? Tudo. Que faz tudo ainda ficar mais difícil dentro de um cenário em que o professor ele precisa ser cada vez mais valorizado. Você vê em âmbito nacional toda a preocupação e todos hoje defendendo a bandeira de que a educação é o único caminho para salvar o país. Não é para salvar o estado de São Paulo, que seria o nosso estado. As modificações, as transformações sociais necessárias, elas vão acontecer por meio da educação. O que foi, em 1917, já um temor do Hitler. Então, eu fico pensando que o que na cabeça dessas pessoas tem de hitleriano, né, de ditatorial, no que concerne ao medo que as pessoas têm do livre pensamento, de você ter uma sociedade que possa se manifestar e que possa ter o entendimento daquilo que efetivamente está acontecendo. E ver esse entendimento, e acompanhar esse entendimento da forma que ele precisa ser acompanhado. Então, e eu vou deixar muito claro isso aqui, para que não paire dúvidas a respeito desse assunto, as questões relacionadas à educação em nada tem com a pessoa que hoje está no cargo, na função, que é efêmero. Graças a Deus que é efêmero, é passageiro, né? Para quem não sabe o que é efêmero, quer dizer passageiro. Então, está na função por uma condição de uma escolha pessoal do atual prefeito, que também é um cargo efêmero, né? Ninguém perpetua no poder, excetuando alguns que conseguiram isso há muito tempo. Hoje é muito difícil que se tenha continuidade no poder, principalmente agora com esse apelo de se trocar tudo, né, em todos os níveis, e a eleição do ano que vem ela vai ter esse componente também. Então não é a questão a pessoa,
é a gestora. Se a pessoa que está no cargo não entende que as críticas são a gestão, daí é problema dela também, porque daí a gente não tem que lidar com o emocional das pessoas que têm um cargo, uma função pública e não entendem que a exposição pública, para quem ocupa um cargo público, ela é necessária. Necessária até vir aos programas que fazem, que pontuam algo relacionado à educação, teria obrigação de respondê-los. Obrigação, porque recebe para isso. Está aí com essa função e não é uma função filantrópica, né? Não está aí de graça. Tem um salário mensal que cai na conta dela todo mês para que ela faça um trabalho de educação que seja compatível ao município de Guaratinguetá. E o que acontece hoje é exatamente o contrário. Então a gente não fala porque tem nada pessoal contra ela, porque conheço, nunca convivi, conheço socialmente, porque ficou no Cefam durante um tempo, então eu a conhecia socialmente, e a encontrava em alguns eventos, e a cumprimentava a época e só, ponto. A história termina ali. Hoje é um ciclo diferente. Hoje ela está secretária e tem que prestar contas da função que ela ocupa, sim. Tem que prestar, mesmo que a Câmara de Guaratinguetá se omita. Mesmo que a Câmara de Guaratinguetá cruze os braços. Mesmo que a Câmara de Guaratinguetá, quando a secretária vai prestar contas, faça o papelão que fez quando ela lá esteve. Porque os vereadores de Guaratinguetá ficaram com medo da secretária de Educação. Ficaram com pânico da secretária de Educação, porque todo mundo sabe que ela é casada com alguém importante desse governo. Intimidou. Os vereadores ficaram intimidados com a presença dela. Todo mundo gaguejando, aí ela respondeu o que ela quis, ela fez o que ela quis. Um teatro. Ela fez aquele teatro lá e foi aplaudida porque tinha claque. O que é pior. Então, daí a gente entende aquela alusão que é feita do palhaço e do circo, né? Do quanto nós somos palhaços nesse contexto. Só que a parte do palhaço fica para a população que não tem nada a ver com isso. Que não escolheu essa secretária para ocupar a função que ela ocupa hoje. Então, é desse assunto que a gente vai falar. Então, pela última vez, eu vou dar essa explicação. Porque não adianta achar que querer me processar, que me intimidar, que fazer boletim de ocorrência vai impedir que eu fale de educação quando for necessário fazê-lo. Eu vou continuar falando, porque tudo que é dito nesse programa tem prova. Porque eu nunca fui responsável. Nunca. Nunca na minha vida eu falei algo que eu não pudesse provar. Nunca! Nunca na história da minha profissão eu disse algo que não poderia ser comprovado. E aqui existem mais do que fatos, existem evidências de tudo que foi falado nesse programa que concerne a educação. Então, está entendido? Que às vezes a gente tem que falar assim, né? Enfaticamente, que é para ver se tem um alcance da informação, né? Para ver se processa a informação da forma que ela precisa ser processada. É muito sério o que acontece na educação hoje de Guaratinguetá. Eu fico estarrecida que o prefeito cruze os braços a tudo que acontece, a todas as denúncias que já foram feitas aqui e diga que está tudo bem. Como se a realidade dele fosse uma realidade paralela, né? Como se tivesse criado uma realidade paralela para absorver aquilo que é de interesse e aquilo que é vendido nas outras emissoras como se fosse tudo um conto de fadas. E vocês sabem, os professores sabem mais do que ninguém, que não é verdade, que não configura a realidade. Mas como a Sueli falou, infelizmente, esses profissionais não podem vir a público se manifestar. O que nem aconteceu com os motoristas que estiveram aqui falando abertamente sobre os fatos da educação da cidade de Guaratinguetá. Foram transferidos. E foram transferidos. Aliás, foram transferidos até de quem manda neles, né? A solução que o prefeito encontrou para resolver o problema da educação, no que concerne aos motoristas, não foi trocar a secretária e colocá-la no devido lugar. Foi trocar o chefe, porque ela estava incomodada com os motoristas. Passaram para a mobilidade urbana, né? E, ô Sueli, conta um pouco da sua história na educação, para que antes até da gente detalhar os assuntos que serão difundidos aqui hoje, as pessoas possam entender a sua história com a educação de Guaratinguetá. Essa é uma preocupação nossa,
porque é característica dessa gestão desqualificar, Aham. né, o oponente, que não deveria ser o oponente, né, porque nós estamos todos no mesmo barco. Eu tenho uma história de 21 anos no município de Guará, sempre participei de todos os conselhos municipais, eu já fui membro da CIPA, numa gestão anterior, já fui presidente do Fundeb, já fui vice-presidente do Conselho Municipal de Educação, junto com a Nízia, inclusive. Que já esteve aqui várias vezes. Nesse momento, eu sou membro do Fórum Municipal da Educação, que vai fazer uma avaliação do Plano Municipal de Educação, que, aliás, é um dos assuntos que nós vamos tratar aqui hoje. Então, foram 20 anos de participação efetiva em todas as esferas da educação. Já fui diretora de escola, sou professora de educação básica inicial e final. Eu sou professora de português também. Tenho 2 cargos aqui na prefeitura. Então, eu estou há bastante tempo aqui. Você não é forasteira. Não cheguei ontem. Uhum. Porque, na verdade, quando você fala de desqualificar, que é uma manobra dispersiva, que eles tentam usar para desqualificar o profissional que faz a crítica, tanto quanto as pessoas do universo da educação que o fazem. Até porque é mais fácil. Ao invés de vir a público e falar e responder aquilo que está sendo evidenciado com provas. Existe uma coisa que chama aqui Diário Oficial. Existem vários professores que estão comprometidos com a educação e sofrem as consequências por isso. Então, a gente não é maluco, certo? Ninguém aqui é louco. Ninguém aqui bate palma para louco dançar. Quem faz isso não somos nós. A gente tem a responsabilidade inequívoca de mostrar para as pessoas a realidade do município de Guaratinguetá. A cidade como ela é. E principalmente no que diz respeito à educação do município de Guaratinguetá, que eu fico abismada, boquiaberta, de perceber a omissão do prefeito Marcos Oliva no que concerne a educação. E ele vai responder por isso. Porque aquilo que... A educação do município de Guaratinguetá, ela é muito mais sério do que a gente pode mensurar. E quem responde não é só o secretário, é também o prefeito. É isso, né, Sueli? É isso. E assim, a gente inaugura um novo tempo, né? Com a minha ida para o sindicato, através das eleições sindicais que aconteceram agora em maio, nós vamos inaugurar um novo momento da educação, porque até então você reclama na rádio, você reclama no jornal, você busca a Câmara Municipal, que seria quem a gente espera que nos defendesse, e assim, só encontra a omissão, né? Com a secretária de Educação, a comunicação é impossível. Todas as vezes que eu busquei a comunicação, eu fui ludibriada. Uma vez, só para você ter uma ideia, eu fui reclamar que eu queria uns pontos que haviam sido publicados na resolução de final de ano. Ela conversou comigo, a subsecretária, ouviu todos os meus argumentos. No outro dia, ela retificou no Diário Oficial, usando os meus argumentos e retirando um ponto que eu tinha direito por concurso público. Então, assim, quando você busca, você é passado para trás. E quando você busca as outras esferas aqui no município, você só encontra a omissão, que é o caso daquele teatro lá na Câmara. Então, nós agora vamos fazer denúncias no Ministério Público. Eu fui para o sindicato com essa função, que é defender os interesses do professor. É lógico que eu vou auxiliar o Eduardo em outras secretarias, né? Estou chegando, ainda vou conhecer, mas a educação especificamente é a minha área. E o que a gente encontrar de errado agora, nós não vamos mais nos calar. E também não vamos buscar mais ajuda aqui no município, com vereadores, na rádio, porque não resolve. Né? Nós estamos encontrando assim uma parede de proteção, ninguém sabe por quê. E, infelizmente, é uma gestora que vai passar e o estrago vai ficar. Pois é. Nesse momento, nós temos o plano de carreira em vias de ser apresentado para discussão com as categorias, e nós fomos informados essa semana que o plano de carreira não está pronto até agora, porque a secretária está alterando o nosso estatuto.
Então, é um estatuto... Mas ela pode fazer isso? O certo, não. Ah, sim. Né? O Plano Municipal de Educação, na sua meta 20, que eu vou falar muito sobre o Plano Municipal de Educação, na meta 20 prevê uma gestão democrática, ou seja, discussão com os interessados. Nós não estamos sendo ouvidos. Aí esse plano vai chegar, esse estatuto vai chegar todinho reformulado na Câmara, e nós sabemos que Câmara nós temos no momento. Exatamente. Né? Que é um fiasco. Que é um fiasco. E ela passa, daqui um ano sai, se Deus quiser, e vai ficar o estatuto reformulado, com certeza prejudicando o professor. E olha só, nenhum vereador... Ô, Alex, faz favor de comprar um martelinho pra mim, porque esse negócio de eu ficar dando murro aqui tava acabando com a minha mão. Vou parar de dar murro e tal, porque machuca a minha mãozinha. Nenhum vereador foi capaz, nenhum dos 11 vereadores, foi capaz de se dirigir à secretária da forma que deveria se dirigir, sendo que muitos deles, ou alguns deles, estavam munidos de documentos que comprovavam especificamente o não cumprimento no Plano Municipal de Educação. Que, aliás, foi tema desse programa mais de uma vez, quando a gente teve aqui a professora Anísia, que falou exaustivamente a respeito desse assunto. E quais as implicações de não se cumprir o Plano Municipal de Educação. Eles fizeram o quê? Desconsideraram. Desconsideraram o anseio que é dos professores, mas é da população, porque reflete na população. Qual que é o objetivo final? A criança que está estudando e não vai ter o aporte necessário no que concerne a uma educação de qualidade no município de Guaratinguetá. Mas eles ignoraram esse fato porque se acovardaram e mostraram os fundilhos na Câmara no dia que a secretária lá esteve. Todos eles! Não adianta ligar pro Alex e falar assim: ai, Alex, a Adriana está falando lá porque também não tenho medo de você, seu babaca. Tá? Não tenho medo de você. Tá bom? Todos se acovardaram e ficaram de joelhos porque o marido da secretária estava sentado estrategicamente na primeira fileira. Coincidência ou não? E antes de começar essa sessão, que foi um circo promovido na Câmara Municipal de Guaratinguetá, uma vergonha se eu fosse o presidente da Câmara. Eu haveria de encontrar uma forma de eliminar essa sessão da casa para que a vergonha fosse menor. E estrategicamente, nesse dia, Miguel Sampaio conversou no pé de ouvido com vários vereadores. Foi ou não foi, Alex? O Alex estava lá comigo. Miguel Sampaio conversou de pé de ouvido com vários vereadores ou não conversou aquele dia que a gente foi na Câmara? Que a esposa dele foi lá. Com vários vereadores. Certo? E ficou sentado estrategicamente na primeira fileira. E o que aconteceu? O que todo mundo viu. Deu asco. Deu ânsia de vômito. Porque a covardia dá asco em quem tem vergonha na cara. E daí não adianta vereador vir e dar de mãozinha, não, porque eu perguntei o que precisava ser perguntado. Não. Aqui, Farroupilha, os argumentos dados por ela não foram contra-argumentados por quem deveria fazê-lo. Porque mais do que eu, que fico aqui exaustivamente falando desse assunto, e outras pessoas que denunciam, vocês tinham que ter brilho, porque a obrigação do vereador é essa. A missão do vereador é fiscalizar e entender que o município não é um curral que tem dono porque está temporariamente no poder. E não é porque a secretária é mulher da figura mais importante dessa cidade, que segundo consta seria o prefeito, segundo prefeito, primeiro prefeito, que as pessoas podem ser desconsideradas nesse contexto e os professores precisam ser humilhados da forma que o são nessa gestão. Eu quero saber qual é o número de débito que mudou na educação de Guaratinguetá para tanta vaidade e tanto nariz empinado. Agora, responder o que tem que ser respondido e não responde. Não responde o que precisa ser respondido. Desculpa, tá, Ceni? É que eu... Bem.
Eu Porque, fico não, enojada. é essa a nossa situação. Nós estamos abandonados. Os professores de Guaratinguetá, nesse momento, não têm a quem recorrer. Então, assim, não existe uma reunião que você vá, não existe uma conversa que você tenha com os colegas da classe que você não escute alguma reclamação. Seja por conta da carga horária, que está excessiva, a gente já pediu, a gente já reclamou, seja por conta da quantidade de cursos oferecidos que tiram o foco, inclusive do IDEB, esse ano é ano de Prova Brasil, e nós temos uma quantidade de cursos extras no currículo escolar nesse momento, que você não consegue focar para trabalhar para a Prova Brasil. Então, teremos surpresas no IDEB de Guará. Bom, vamos voltar na questão do Plano Municipal de Educação, Sim. nesse item que estava sendo falado para você, e depois a gente vai falar dessa questão do Então, acesso. Adriano, o Plano Municipal de Educação, a meu ver, neste momento, é a lei mais importante, não maior que o Estatuto, claro, mas é a lei mais importante porque ela traça metas para os próximos 10 anos. Ano que vem nós vamos fazer 5 anos da vigência do Plano Municipal de Educação e nós teremos uma avaliação, inclusive, do andamento, do atingimento das metas. E, como eu disse, eu faço parte do Fórum Municipal de Educação, é um fórum permanente. Esse fórum, ele é responsável pela Conferência Municipal de Educação, que vai acontecer agora em setembro. E no fórum nós estamos fazendo uma discussão das metas. Então, o que eu particularmente observei? Das 20 metas previstas, se nós temos uma ou duas contempladas, é muito. Qual que é a implicação do não cumprimento dessas metas? E fale olhando para os vereadores, que é para ver se eles tomam vergonha na cara. Então, tudo isso já esteve, inclusive, na mão deles. Né? Eles receberam todo o plano comentado, discutido com a Anísia. Eu já os procurei muitas vezes, na época, especificamente por conta da meta 18, que é um outro grande fiasco do Plano Municipal de Educação. Mas eu me atento nesse momento à meta 20, que prevê a gestão democrática, que nunca houve desde o momento que essa senhora assumiu. Primeiro, que ela não nos ouve. Segundo, que ela não nos consulta. Terceiro, que ela não nos respeita. Né? Então, para mim, o grande problema que essa gestão vai deixar em seu rastro vai ser o não cumprimento do Plano Municipal de Educação. E você sabe que o que me impressiona... E a Anísia tentou avisar, né? Outras pessoas tentaram avisar, nós buscamos os vereadores, não estão dando a devida importância a essa lei. É uma lei que altera o Estatuto de 2008. Ela não alterou, mesmo a lei tendo sido criada em 2015, que deveria ter sido feita alterações no Estatuto, não foram feitas. Quando ela fez o processo seletivo interno para diretores, deveria haver um decreto municipal detalhando as etapas desse processo seletivo. Esse decreto existiu somente para o Ministério Público, porque o munícipe fez uma denúncia no Tribunal de Contas, o tribunal cobrou a cidade e ela enviou para o Tribunal de Contas tudo bonitinho. Eu tenho tudo documentado, Adriana. Sim. E, aliás... É bom que saiba, né? Não, os vereadores sabem disso, que eu entreguei a documentação para eles. Sim. Para alguns vereadores. Então foi omissão. Foi omissão. Nesse caso, Covardia, extrema omissão. Né? Covardia, porque ela fez toda uma documentação para o Tribunal de Contas e não cumpriu. Então, nós vamos voltar em cima dessas denúncias e agora dar uma continuidade muito séria nisso. Porque nós esperamos que a Câmara nos socorresse. Porque viu que ela disse uma coisa para o Tribunal de Contas e fez outra na prática. Como que faz isso e fica por isso mesmo? Né? Porque aqui virou terra de ninguém. Eu fico estarrecida. Eu acho que o termo a palavra mais que sabe mais o que contempla que eu acho? isso é eu ficar estarrecida. Porque... Sabe o que eu acho que eles contam? Eles contam com a falta de tempo do profissional que dobra. Sim. Eles contam com o medo do profissional de ser perseguido, e será. Eles contam com todos os empecilhos que um munícipe comum terá na hora de fazer uma denúncia dessa magnitude. E porque também eles acham que não vai implicar diretamente na vida do munícipe. Vai implicar. Se ao final, por exemplo, o ano que vem, na avaliação dos 5 anos do plano,
ficar registrado pela comissão avaliadora que as metas não estão sendo atingidas, que as estratégias elencadas lá em 2015 não ajudaram a cumprir essas metas, nós podemos ter, inclusive, um corte de verbas federais. O prefeito, o senhor sabe disso? Prefeito Marcos Oliva, o senhor tem conhecimento desse fato? O senhor tem conhecimento disso? Porque se o município implicar para o município, o senhor também responde. Não é só o secretário que responde, não, porque o senhor é o prefeito. Ah, tá bom. O senhor nomeou a secretária pelas razões que são particulares e a gente não vai entrar no mérito da sua escolha porque é uma decisão pessoal e daí a gente não tem nada a ver com as decisões pessoais que são tomadas pelo senhor. Desde que essas decisões pessoais não prejudiquem o coletivo. Não, exatamente. Elas não interfiram na vida de quem nem votou em você, nem o escolheu, tampouco está satisfeito com a secretária de educação que o senhor colocou nesse cargo. Que foi uma decisão sua. Que, aliás, eu acho até essa palavra, o que eu penso que algumas secretarias, especificamente agora da educação que a gente está falando, tem que ser mérito. E daí vai falar assim, ah, não, mas a secretária é premiada, ela é isso, ela é aquilo, ela é pop, ela é pé. Olha, para as próximas eleições, a gente, enquanto munícipe e enquanto classe, nós já estamos nos organizando para, quando procurarmos os possíveis candidatos, fazer um documento de comprometimento que a próxima secretária saia do quadro de magistério efetivo do município. Nossa. Porque a pessoa... nós vamos pedir. Porque a pessoa cai de paraquedas... Repete, por favor. Não, a próxima secretária venha do quadro de professores efetivo do município. Porque nós temos excelentes profissionais. Eu mesmo indicaria algumas. E seria mérito. Sim. Não é uma questão política, é um mérito. Não, e outra, é uma questão até de logística, de bom senso. Porque a pessoa, ela vem de fora, ela leva 6 meses para ela saber onde ela está, porque ela caiu de paraquedas. Vem com uma história de outra esfera, né? Vinha de uma história estadual, até a pessoa se familiarizar com as leis municipais, com o estatuto, que é outra organicidade, até ela se familiarizar, 1 ano perdido de gestão. E outra, a pessoa não tem vínculo com o que ela deixou para trás. Pois é. Ela passa, ela faz um arrastão, mas ela deixa um estrago. Não responde por isso? Responde, né? Legalmente. A todas as... Ela e o prefeito. Viu, Marcos Oliva? Não fica achando que o que está acontecendo na educação de Guaratinguetá, você não vai responder, porque você vai responder também. Né? Porque a gravidade disso que a gente tem denunciado há bastante tempo, que esse programa tem debruçado nesse assunto há bastante tempo, AquaH, então não dá para chegar amanhã ou depois, ficar dando, eu não sabia. Sabia sim! Todos sabiam. Porque a gente está denunciando faz tempo. A Câmara também sabia. 11 vereadores também são conhecedores desse fato. Aí a secretária vai lá, a tia Cleusa fala, ai, meu Jesus, aleluia, glória a Deus. Muito obrigada. Seja bem-vindo, obrigado. Maravilha! Aplausos! Tem aplausos aí, Luf? Aplausos! Ah, gente, me poupe, vai. Me poupe. Se eu fosse vocês, eu me sentiria envergonhado para prestar ou para esse desserviço para a cidade de Guaratinguetá. Porque o que a Sueli está falando vai ao encontro daquilo que já foi falado aqui e se agrava ainda mais essa situação com as implicações desse não cumprimento para a cidade de Guaratinguetá. Então, além de fazer caca agora, além de dar M agora, vai ter consequências para o próximo gestor. Que o Soliva queira fazer alguma coisa dentro dos seus 4 anos, tudo bem. Mas que as ações dos seus secretários escolhidos por você, prefeito Marcos Oliva, impliquem na cidade do futuro, aí já está ficando complicada a história. Inclusive, alguns vereadores receberam provas materiais.
e não tomaram providência. Ficaram lá, batendo palma. submetiram. Que coisa mais... Aquilo foi um teatro. Foi o papel mais ridículo que eu já vi. Eu fui até embora da Eu sessão, porque eu tava passando mal. Deixa eu falar com as pessoas aqui. Gabriela Pereira, bom dia a todos. Edmeia, bom dia, Sueli Adriana. Eduardo Aires, bom dia, Adriana. Alex, toda a sua equipe. Bom dia também a nossa diretora Sueli Silva. Lúcia Cristina, beijo, bom dia. Aliás, Eduardo, uma excelente escolha sua, porque a Sueli, ela é uma das pessoas mais competentes e mais envolvidas com a educação que eu conheço. Aliás, tive o prazer de conhecer, a honra de conhecer, porque ela é destemida. A gente sabe nos bastidores o que as pessoas que têm a coragem, o preço que essas pessoas pagam. O quanto de perseguição, o quanto elas são alijadas do processo, o quanto tem puxada de tapete, a gente sabe disso. Né? A gente sabe disso. Que as pessoas, elas agem conforme a sua natureza. E a natureza de alguns, ela é a pior possível. Inclusive, eu gostaria de agradecer ao Eduardo pela confiança, né, me colocar à disposição de todos os professores para ouvir sugestões, reclamações, porque agora... Assédio moral. Agora nós temos voz dentro do sindicato, que aliás eu aceitei o convite, porque na minha opinião essa gestão do sindicato é a gestão que mais teve coragem nos últimos 20 anos. A gente tinha um sindicato omisso, um jurídico inexistente, e nesses últimos 4 anos, acompanhando o trabalho do sindicato, eu fui me envolvendo aos poucos, já fazia algumas participações, e agora aceitei o convite do Eduardo, queria agradecer publicamente e me colocar à disposição dos colegas. Aliás, eu agradeço, Eduardo, pela sua escolha, porque conheço a Sueli. Eu conheço, a Sueli é minha amiga. Então, daí eu falo dessa questão dela nesse aspecto de convivência, né? Então, daí eu posso fazer um juízo de valor, né? Porque, infelizmente, a secretária, ela vai em rádio de Guará também, daí o pessoal põe tapete vermelho, né? Ela vai nos lugares que ela é recebida dessa forma. Ô, Bete Sampaio, a senhora, secretária de Educação, muito digníssima, deveria vir aqui nesse programa. Eu vou tratá-la com a educação, né, se for tratado da mesma forma, né? Claro. Porque se a senhora fizer o que a senhora fez com o vereador no paço municipal, dentro da prefeitura, aí também vai ficar complicado, né? O dedo em rixa, essas coisas, é para vereador que aceita essa condição de vassalo, que aceita essa condição de secretária colocar dedo em rixa. Daí é um problema dele e seu, não é problema meu. Esse foi um fato também inequívoco, né? Aliás, essa gestão, ela promove esses fatos assim inusitados, né? É como nunca antes aconteceu na cidade de Guaratinguetá. Pá! Aqui Acontece agora. Pá! Acontece agora. É incrível, Alex Silva. É incrível. Aí quer processar, Adriana. Gente, a gente não tem dinheiro. Não adianta pedir dinheiro. A gente não tem dinheiro. A gente tem cérebro, tem inteligência e tem documentos. Por isso que eu não tenho medo. Cala a boca, jornalista. Não existe aqui. Tá bom, secretária? Não existe aqui. Vem aqui, senta aqui, ó, nessa cadeira, para responder o que está sendo falado do Plano Municipal de Educação. Diga se aquilo que está sendo falado aqui é mentira. O que está sendo cumprido desse plano? E as implicações daquilo que não foi cumprido, quais são? Depois a senhora sai, como é que fica a cidade por esse descumprimento? Diga para mim, Sueli, por favor. Vai responder agora no Tribunal de Contas, no Ministério Público, desde que não seja aquela resposta que já ocorreu em 2017. Né? Tudo lindo para o Tribunal de Contas e tudo que está naquele documento não aconteceu. Né? Então, o que acontece? O Tribunal recebeu a denúncia, questionou a secretaria apresentou uma linha de trabalho que não foi cumprida. Agora, 2 anos quase depois, nós vamos provar para o Tribunal de Contas que nada do que está naquele papel foi cumprido. E nada. Tem provas. Tudo, toda documentada o tempo todo. Então, do Plano Municipal de Educação, quais são os itens que... Das metas? Das metas então, se você for estudar as 20 metas, numa linha de contemplada, parcialmente contemplada e não contemplada, você tem 80% de não contemplada. Não contemplada? Prefeito, o senhor sabe disso? Que 80% das metas... A gente está prestando um favor para o senhor, tá, prefeito? Pois é. Porque o senhor vai em rádio, que as pessoas falam que o senhor é lindo, que o senhor é maravilhoso,
que o senhor é bonito, que tudo bem, bom dia, lindo, tal. Mas aqui as pessoas têm que falar para o senhor isso também. Aliás, eu sou fã da seguinte máxima: cerque-se de pessoas que discordam de você. Sim, Né? prefiro os que me criticam porque me corrigem, os que me bajulam porque me corrompem, Santo Agostinho. É, muito triste porque ele Então 80%, não contemplado. ele sabe disso, Felipe, porque agora eu tô nervosa aqui também. Então, Será que ele não tem conhecimento disso? então. Prefeito, então a partir de agora, que horas são? 20, 10 e 40, 9 e 40, certo? 9 e 40 do dia 29 de agosto de 2019. O senhor está sendo informado disso, tá? Ele já sabe. E isso vai para o Ministério Público, E com para o essa Tribunal de observação. Contas. Que o programa Rolando um Papo, apresentado pela jornalista Adriana Rolando, numa entrevista com a educadora Sueli Silva, fez essa ressalva. Fez essa afirmação de que 80% das metas do Plano Municipal de Educação não estão sendo cumpridas. Aliás, eu vou encaminhar um documento hoje para o promotor de Guaratinguetá. Tá bom? Aliás, Adriana, eu tenho aqui comigo um plano de acesso. Você O conhece? que é plano de acesso? Plano de acesso, ele é um arremedo de plano de carreira. Ah, Ele foi feito, criado na um gestão... tapa-buraco, então. Foi Lugar uma médio tentativa. Foi uma tentativa de um plano de carreira, um esboço. Ele foi feito na gestão Júnior Filippo e ele contempla, eu discordo absolutamente desse plano de acesso, mas ele está em vigor desde 2011 e ele contempla 25% dos profissionais do magistério a cada ano, de modo que ao final de 4 anos 100% tenham sido contemplados, com 10% de aumento. Sim. Então você sobe em nível. Por que eu digo esboço de plano de carreira? Porque um plano de carreira sério, decente, comprometido, com mérito, com a valorização, ele não é nesses moldes. Ele tem uma evolução acadêmica, uma evolução não acadêmica, horizontal, vertical. O nosso plano, para você ter uma ideia, quando você faz 20 anos de serviço, você chega na letra E, é a última. Depois disso, você não faz mais nada na vida. Último estágio. Depois, eu tenho 20 anos de carreira. Acabou pra você. Acabou. Ainda falta 5 anos para eu me aposentar. Nada do que eu faça, acadêmico, não acadêmico, me valoriza O que mais enquanto desmotiva, né? profissional. Porque já ganha um salário ruim. Até porque, se você for pensar que nós Desmotivado temos dessa uma porcentagem bem significativa de profissionais que aposentaram e não saíram, então você tem um povo que está lá trabalhando sem nenhuma motivação para continuar se especializando, para estar em busca de uma valorização profissional, porque o plano para nos 20 anos de serviço. Esse aqui, Esse plano de acesso. plano de acesso, ele foi alterado recentemente. Para o bem ou para o mal? E eu não vejo vantagem nenhuma. Sim. Ela considera, e esse item já vem sendo considerado, 3 pontos para o mestrado. Aponte para mim um professor na rede com mestrado. De 10%, 30%. Então, como é que você coloca 3 pontos ou 30% da pontuação que pode ser obtida para um professor que não existe na rede? A grande falha está aí. O Plano Municipal de Educação, meta 16, 17, ele prevê que o município faça parcerias ou auxilie o professor efetivo a se pós-graduar e na modalidade lato sensu e stricto O sensu. que quer dizer? Ou a pós-graduação ou mestrado, doutorado. Me mostra. Onde está qualquer facilidade, qualquer convênio, qualquer auxílio do município para a especialização do professor? Não existe. Essa alteração pode ser feita por ela dessa forma? Quer dizer, Também na meta 20. A secretária, ela pode, ao seu bel prazer, determinar e... A meu ver, não. Entendi. Porque a meta 20 prevê a gestão democrática. É uma prerrogativa, né? É. Seria uma prerrogativa dela isso? Não. A gestão democrática, que a gente tem brincado aí nos corredores, que essa é a antigestão, né? Antidemocrática. Indigestão antidemocrática. Nossa, Por fala quê? isso de novo, que eu achei boa essa frase. Indigestão antidemocrática. Porque o que acontece? Os maiores interessados, eles não são ouvidos. Ah, mas existe uma comissão. Então, vamos lá. Comissão. Subsecretário de Educação e cargos de confiança. Não dá, daí não...
Em que momento os professores foram ouvidos? Em que momento questões relacionadas à vida funcional do professor foram levadas para serem discutidas em HTPC? Ou que nos convocaram para uma reunião para discutirmos alguma coisa que vai alterar a nossa vida funcional? Nunca nessa gestão. Nunca. E esse plano, ele acabou de ser modificado, tinha uma pontuação anterior, ela diminui a pontuação em alguns cargos que eu achava, algumas situações que eu achava relevante, e você vai até entender, antigamente era 1 ponto para participação em conselhos. Qualquer conselho. Conselho Municipal de Educação, da Alimentação, a CIPA, o Conselho de Escola, inclusive. Era 1 ponto, ela diminuiu para meio. Participação em planejamento e replanejamento, era 1 ponto, ela diminuiu para meio. Também não compreendo. Se o professor tem que participar do planejamento e do replanejamento. Na contramão disso, ela aumentou a pontuação de mestrado e pós-graduação. Se você for conhecer o plano, que a gente vai conversar depois com calma, cursos feitos pelo professor. No monitor, ela pede graduação comum, que ao meu ver deveria ser pré-requisito para a pessoa ser monitora. Eles ganham 1,5 ponto por isso. E a pós-graduação para o monitor vale 3 pontos. Mas é desconhecimento ou incompetência? Mesmo? Eu acho que é incompetência. Aí quando chega no professor 1 e professor 2, uma pós-graduação vale 1,5 ponto e o mestrado 3 pontos. Sendo que eu não posso fazer 3 pós-graduações de 1,5 ponto para chegar a 4,5. É 1,5 ponto apenas, não são cumulativos as pós-graduações. Então, assim, a qualificação exigida do monitor e do professor não tem uma isonomia. Não tem. Se você for olhar a qualificação que ela pede para os cargos dentro da mesma secretaria, são, assim, irreais. Como é que você exige uma graduação simples de um monitor, que, ao meu ver, deveria ser pré-requisito, já que para ser professor ele tem que ter a pedagogia, e do professor 1 e do professor 2, ela exige mestrado a 3 pontos. Então, assim, é uma pontuação inexistente, impossível. Não tem professor com mestrado na rede. Ou seja, ninguém vai atingir essa pontuação. Ninguém. E também, de acordo com o Plano Municipal de Educação, ela deveria dar meios para que nós tivéssemos esse título. E nós não temos. Então, assim, só nessa conversa de cara, duas metas do Plano Municipal de Educação não foram cumpridas. Ela não auxilia o professor a especializar, não dá meios, e não respeita a gestão democrática, porque ela mudou tudo isso aqui sem consultar ninguém. Ela ignora. Então. Ignora. Nós só tomamos conhecimento porque a gente acompanha o Diário Oficial. Porque isso aqui nem comunicado na escola, não chegou. Então, além do que, é uma gestão ditatorial. Totalmente, desde que entrou. Nós nunca conseguimos sentar e expor nossas preocupações, nossas angústias. Nós temos uma falha no nosso estatuto, Adriana, desde 2008, né, quando ele foi homologado, que é com relação à carga horária. Na época, houve uma mudança nacional da carga horária. Você tinha uma parte com aluno e uma parte em atividades relacionadas à educação, que seria o horário de trabalho pedagógico coletivo, o horário de trabalho na sua casa e um horário de formação. Todas as cidades vizinhas fizeram 20 horas com aluno e 10 sem numa carga total de 30. Aqui em Guará, por um lapso, por uma incompreensão, não sei dizer, a secretária da época fez 21 horas com aluno, 23 horas com aluno, e 11,5 sem. Então, nós somos o único município com uma carga de 34 horas e meia. Quando veio a gestão Francisco Carlos, Dona Neuza podia ter alterado, não alterou, também não sei por qual motivo, mas também não cumpríamos, porque era uma carga irreal. Agora, a secretária decidiu um dia que nós iríamos cumprir a carga, que não é legal, que estava no estatuto. O que seria o correto, ao meu ver? Conversar com os professores, fazer um levantamento, ela ia ver que todos os professores discordavam dessa carga, que inclusive coloca alguns professores efetivos em situação de acúmulo ilegal. Entendi.
Ao invés dela ouvir os professores, ela colocou em vigor esse horário, que já estava em desuso por trazer problemas, e nós temos uma meia hora adicional que não serve para nada. Então, a partir, eu acho que de maio, nós começamos a cumprir meia hora a mais, sendo 10 minutos na entrada a mais, 10 minutos na saída e 10 minutos no intervalo. Então, qual é o ganho pedagógico? Nenhum. Mas essa meia hora o professor não almoça, ele não chega na próxima escola, ele não consegue fazer horário de trabalho pedagógico. Vários professores reclamaram. Pergunto qual foi a atitude. Nem ouviram o professor, ela ouviu. Então, nós estamos numa situação, assim, muito difícil. A gente não consegue um socorro, não consegue um respaldo. Você vai conversar com o vereador, até você explicar tudo isso, ele faz que entende e fica por isso mesmo. Ignora. E ignora. A gente fica com medo. É, uma classe toda abandonada ao bel prazer da senhora secretária. Você entende que essa condução é muito da patota? Ou seja, as Entendo. pessoas que a cercam e que devem bajulá-la 24 horas, né? Que também é uma regra muito dessa gestão, né? De gostar de bajuladores, né? Ou bajuladores que são pagos com dinheiro público, que é pior, né? Porque se é um bajulador de fora, tudo bem, mas é bajulador que é pago com o nosso dinheiro. Daí complica a situação. E daí ela se cerca dessas pessoas para reforçar as ações dela na Secretaria de Educação. Sim. Mas aí o que eu falo, que é perigoso, porque é uma linha tênue e que as pessoas deveriam ter esse entendimento, mas um entendimento muito focado nisso aí, que ultrapassa a casa dessas pessoas, né? Que não é ali, a Secretaria de Educação não é a casa dela, é a casa da cidade de Guaratinguetá. Ela está de passagem. Ela é a casa do povo de Guaratinguetá, que depende de ter uma educação de qualidade, que depende que os professores sejam assistidos da forma que eles precisam ser assistidos. E que sejam compreendidos a natureza humana dessas pessoas. Porque professor não é Batman, não é Robin, não é o super-herói, como é que chama do filme lá? Os Invencíveis lá, que teve aquele filme lá que eu esqueci o nome. Do Vingadores. Não é isso. Ali ninguém é super-herói. São pessoas que, na maioria das vezes, se desdobram para dar conta de casa, para a conta de aluno. Às vezes o aluno tem problema, o professor absorve aquele problema, porque a única referência que aquele aluno problemático tem. A gente vê alunos que se apegam ao professor, porque o professor é, de fato, a saída que ele entende para a vida sofrida que ele leva. Então, nem isso é considerado, porque tem um aspecto psicológico dentro desse universo humano, né? Que deveria ser considerado e que não é considerado. Então, eu fico pensando que o prefeito, primeiro, quando teve a questão dos motoristas, o pior que ele fez foi mudar quem iria comandar os motoristas. Foi a história de vender o sofá para eliminar o problema. Ao invés de chamar a secretária e pedir e exigir que ela se comportasse da forma que deveria se comportar como secretária e ter essa relação interpessoal com os seus, ele fez o quê? O problema é os motoristas, então vamos mudar a chefia, ao invés de mudar a secretária. Isso foi um sintoma muito claro e inequívoco dessa péssima relação dessa secretária com os funcionários, com o servidor municipal da educação. Foi inequívoco. E daí não adianta falar, como a Sueli acabou de dizer aqui, não, que ela é amada. Amada por quem que está próximo, por quem é cargo de confiança. Daí tem que desconsiderar. Tem que desconsiderar isso. O diretor não pode abrir a boca. Vai um diretor falar para ver o que acontece com o diretor. E eu recebo denúncias. Só que as pessoas morrem de medo que eu tenha a insanidade de vir a público e falar o nome delas, que eu jamais faria isso. A Sueli está aqui porque hoje ela tem uma função no sindicato servidor público municipal e está ali para defender os interesses da categoria. Caso contrário, as pessoas se furtam. E aconteceu algo inédito nessa cidade, que foi funcionário público vir a público e fazer a denúncia. Que foram ouvidos 2 motoristas aqui nessa TV. Foram ouvidos prefeito e reclamaram.
e verbalizaram e colocaram para fora toda a grura e todo o descontentamento com o que acontece na educação. Pelo amor de Deus, tenha olhos de ver o que está acontecendo embaixo do seu nariz. E daí independe da sua relação pessoal com ela. Não é pessoal. Não pode ser pessoal. Não pode ser pessoal essa relação. Não pode ser. É mérito, é competência. Ela atestar que o cargo dela, a função dela está trazendo benefícios para Guaratinguetá. Quais são os benefícios? A gente teve a denúncia de uma escola abandonada que só deixou de ficar abandonada porque esse programa veio aqui e botou a boca no trombone. E daí, não, o pessoal fez estardalhaço porque a obra estava parada, porque a empresa contratada não era legal, não estava legal. Dane-se, mesmo com tudo isso. As irregularidades que foram cometidas por outras gestões, segundo a secretária, palavras dela numa emissora aqui de Guaratinguetá, mesmo isso ali tinha que ser limpo, porque tem gente que mora ali, perto da escola. Aí a piscina estava abandonada, aí deu problema com os moradores de lá, aí depois que denunciou, eles limparam e ela ficou indignada, porque teve a denúncia. Eles acharam tão ruim da gestão anterior que eles querem o partido agora. Ah, é verdade. Ainda tem mais isso é ainda. Verdade. Tão ruim que era o partido que agora eles tudo. querem o partido. Adriana, então, só para finalizar, para a gente deixar assim em aberto uma situação muito grave que também está prestes a acontecer, o sindicato foi buscar o plano de carreira do município para começar as discussões com as categorias, porque vai ter muita alteração, muita mudança. O plano, nós fomos informados que o plano está pronto. Menos o da Secretaria da Educação. Ah, não acredito. Porque ela está reformulando todo o nosso estatuto. Não acredito. Sem ouvir ninguém. Ninguém nunca. Lembrando que na votação do estatuto, os professores eram constados em HTPC. Nós colocamos à época mais HTPC, de 100 emendas, que é o quê? horário de trabalho pedagógico coletivo. Então estão todos reunidos. E nós discutíamos, mandava para a comissão da Câmara da Educação da época, e eles levavam em consideração as nossos apontamentos, porque nós conhecemos, né, a realidade. Claro. Nós somos, e ainda assim alguns problemas passaram, mas nos ouviram. E agora nós somos informados que o estatuto está sendo alterado inteirinho, sem nenhuma participação. Nossa, então, que lindo, né? a meta 20 será ferida de morte. Parabéns. Parabéns. Só ratificar a fala da Nízia, Assim, que já esteve aqui várias vezes. Vieram outras secretárias, né? Dona Neuza, a Rita Reis de Aparecido, pessoas que eu tenho grande admiração. Inveja da Rita Reis, né? Nossa, que inveja. São profissionais humanas que ouvem o professor, que trabalham para o bem-estar coletivo, que sabem que vão passar, mas que vão deixar uma obra edificante. Não que vai passar e vai deixar um rastro de destruição. Sim. Né? Então... Porque se a pessoa destrói, ela se destrói, o problema dela. O dura o que problema passa... é que ela vai destruir a educação da cidade de Guaratinguetá. Não tem nenhum vínculo. Então, eu gostaria de ratificar o que a Nízia disse aqui. Fiquem atentos, porque nós vamos ter problemas advindos do não cumprimento do plano municipal. Marcos Oliva, deu para entender? É que tem alguém dele lá vendo esse programa, por favor, dê o programa na íntegra, ou então edita as partes em que é falado especificamente esse assunto. Encaminhe o prefeito, porque eu vou encaminhar esse programa para o promotor, tá? Porque as denúncias que estão sendo feitas aqui são muito sérias. E nós vamos começar a entrar com as denúncias todas agora também, né? No Ministério Público e no Tribunal de Contas. Por favor, né? Vamos parar de bagunça. Vamos pôr ordem na casa, que é isso que tem que ser feito. Emerson Gonzaga. Bom dia, Adriana e Sueli. Beatriz Macedo. Bom dia, meninas lindas. Ah, obrigada, hein, Bia? Dessa vez a verdade. Viu? José Eduardo Aires. O sindicato ganha um reforço muito grande com a vinda da professora Sueli Silva para a nossa diretoria. O sindicato sempre fez os enfrentamentos com a secretária de educação em defesa dos professores. Só que agora temos uma diretora com grande conhecimento na área de educação que irá reforçar nossa luta por uma educação de qualidade na cidade.
É isso aí, Eduardo. Márcio Prado Pellegrini. Aqui, Márcio do Piauí. Tá ouvindo? Falando em educação aqui, precisa de uma melhoria na educação do Piauí. Será que é Piauí? Será? Que é Piauí mesmo? Vai saber, né? Ó, Sueli, pra gente finalizar, que já estamos... Gente, já estamos acabando, Rolando Papo. Graças a Deus, né, prefeito? Acho que o prefeito, a melhor hora do dia para ele é a hora que Quando encerra o acaba. programa. Então, isso vai ser trabalhado de forma a miúde, ostensiva por você no sindicato. É um compromisso que você assume com quem está nos acompanhando Sim. e comigo, né? Que você sabe que eu sou chato pra caramba. E dando sempre notícia para vocês do andamento das denúncias. Por favor. E a gente vai encaminhar também esse programinha lindo de hoje para o promotor de Guaratinguetá. Que vocês mandam a gente para BO, papapá, a gente também, né? Cada um fazendo aí a sua parte no cumprimento dessa obrigação. Excetuando as brincadeiras que são feitas e essa passionalidade que esse assunto exige, porque eu disse e repito, o jornalismo é vivo. Então não existe jornalismo sem paixão. E eu faço por paixão, só por paixão. Quem me conhece sabe disso. E as pessoas que me acompanham há mais de 20 anos, elas sabem disso. Não dá para a gente aceitar e acatar as coisas de braços cruzados. Esses fenômenos, né, os ditos fenômenos temporais de época de eleição ou as decisões da cabeça de uma pessoa. Porque a escolha do secretário é de um homem só. Ele tem um grupo. Responsabilidade dele. O grupo são feitos acordos, isso acontece com todos os prefeitos, não é o Marco Solivo que está fazendo isso. Todas as gestões elas se pautam na escolha do grupo. Só que tem algo diferente. Quando aquele secretário não está atuando da forma que deveria atuar e ainda desconsiderando o fator principal do cenário, que é o profissional da educação, aí a coisa fica muito séria. E não dá para falar de outra forma sem ser dessa forma que é falado nesse programa, porque é a única linguagem que vocês ouvem. Porque vocês estão habituados com as pessoas que ficam aplaudindo vocês o tempo todo, porque é uma vaidade acima da média. Chega a ser doentio. Essa vaidade que está impregnada nessa gestão, que não pode ouvir crítica de forma alguma. É porque não está ouvindo a base. Que quem critica, ou é porque não ganhou dinheiro, ou é por... né, já tentaram me difamar dessa forma. Tô um pouco me ligando, né? Porque todo mundo conhece minha história. Então, vocês não podem desqualificar. O que o senhor deveria fazer, prefeito, se é que tem pretensão para ser candidato à reeleição, se é que pretende ser candidato à reeleição pelo PSDB, que eu acho, quase que, aliás, não acho, tenho quase que certeza na impossibilidade disso, mas política não é algo que você possa, não é matemática, não é exato. Tem muita coisa que acontece, os bastidores da política comprovam, né, que as mudanças ocorrem, né, que política é nuvem. Mas mais do que isso, o senhor deveria se preocupar primeiro com a sua base, que é o servidor público da cidade de Guaratinguetá, que está absolutamente descontente com a sua gestão, e com os funcionários da educação, que estão gritando, desde o início dessa gestão, tudo isso que é falado nesse programa. E é impossível que o senhor não ouça esse grito, que esse grito seja abafado. Pode ser abafado por aqueles que o senhor entende que são seus amigos, mas na verdade não são. Que quando o senhor perder o cargo, o senhor vai ver que essas pessoas que puxam o seu saco hoje vão estar dando um pé bem grande no seu traseiro. Saiba disso. Que existe uma relação de troca aí. E a gente está falando de troca mesmo. Então, mais do que ouvir essas pessoas que ficam alimentando o seu ego, o senhor deveria ouvir, não eu, porque eu sou aqui um instrumento das pessoas que denunciam. E falo brava, e brigo mesmo, porque entendo que a forma de ser ouvido nessa gestão tem que ser essa, aos berros. Porque o silêncio vocês não entendem. Vocês ou entendem o aplauso ou entendem o berro. É porque o grito abafado das pessoas que trabalham na educação não consegue ser ouvido por vocês. A ansiedade dos profissionais da educação não é ouvido por vocês. As doenças provenientes dessa forma de tratamento de vários profissionais da educação não é ouvido por vocês.
Nosso grito foi abafado pela omissão. O grito foi abafado pela omissão. Essa é a frase, prefeito. Pense nisso. Estou falando agora de coração, né? Excetuando eu ficar brava, porque na verdade eu sou brava mesmo, e indignada, graças a Deus, porque como diria Milor, a indignação é o que norteia o jornalismo, né? O jornalista que perde a indignação, ele se perde na profissão, e a verdade é essa. Então pensa nisso, prefeito. Essas pessoas precisam ser ouvidas. Aproveita que agora a Sueli está no sindicato, chama a Sueli para uma conversa, aí no seu gabinete, para ela poder expor para o senhor tudo que está acontecendo na educação. Ouça a base, prefeito. Até porque é essa base que vai te reeleger ou não. Não fica contando com os puxa-sacos, não, que ficam falando que o senhor é lindo, maravilhoso, que eles não vão te eleger. Quem vai te eleger, se o senhor for candidato, e se isso acontecer, é a base. É quem sustenta a sua gestão, que são os profissionais que ficam ali diuturnamente, suam literalmente a camisa, se esforçam, se empenham para fazer o melhor, porque são comprometidos com a educação. São comprometidos com a causa e não são comprometidos com o gestor. Eles não têm compromisso nenhum com quem está no poder. Até porque sabem que vocês vão passar. Então, por favor, prefeito, ouça a Sueli. Não quer me ouvir? Ótimo. Mas ouve a Sueli, que ela é importante no cenário. Tudo que foi falado aqui, ela pode documentar e apresentar e provar. Porque aqui a gente não é irresponsável. A gente sabe o que está falando. A gente sabe muito bem o que está falando. E as denúncias da educação já vêm de tempos. E o senhor está fazendo ouvido de mercador. Então, está sendo conivente e vai pagar pela omissão. Sueli, obrigada. Parabéns Adriana, a eu que você. agradeço. Sucesso. Me coloco à disposição. Esse programa está à sua disposição. Sucesso a você. Ao Eduardo, parabéns pela escolha da nobre Sueli. Nobre não, né? Porque nobre não dá nem para falar. Deus me livre! Deus o livre! Lave a boca do nobre. Né? Você vai falar, nobre vereador? Lave a boca! Lave a boca, Adriano. Bom dia. Cada bucha em Guaratinguetá, cidade do futuro. Só rindo, Lau, só rindo. Piauí mesmo. Piauí, cidade de Nossa Senhora dos Remédios. Valeu, amigo. Obrigada aí pela audiência. Sandra Nogueira, minhas amigas falam, você fala umas palavras difíceis. Aprendeu com quem? Eu falo com a Adriana Rolando, melhor jornalista. Gente, eu amo vocês. Vocês são fofos. Por isso que eu brigo por vocês, fico louca, dou murro na mesa. Aliás, alguém precisa providenciar um martelinho pra mim, que tá acabando com a minha mãe essa vez de dar murro na mesa. Vai ser pior. Gente, obrigada, Eduardo, parabéns. E o Sueli é a cara. Como é o presidente dele. O Eduardo brigou comigo quando Bolsonaro, só por Deus. Gente, Luffy, obrigada, meu querido. Marcão, é Marcos, né? Acertei? Uhul! Marcos, obrigado. Gente, obrigada a vocês que acompanham, que amam, que me amam, que compartilham, que amam Rolando Papo, ó. Love you de montão. Eu digo, eu repito, o quê? A parceria com vocês me fortalece, ó. Mil beijos. Até terça. Tchau, tchau.